Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um videocast da AFIAPED. Eu sou o Cadu Carlomagno, pediatra neonatologista, um dos editores da AFIAPED. Aqui, lembra, você estuda e se atualiza em pediatria, mesmo tendo pouco tempo para estudar. E o assunto desse videocast é um assunto de extrema relevância para todos nós que trabalhamos em UTIs neonatais, que é a displasia broncopulmonar, uma dessas doenças que a gente tanto teme, que tem tanta vontade de evitar que os nossos bebês, de fato, acabem cursando com ela, mas que vira e mexe, aparece um caso aqui, outro acolá. Então, vamos relembrar este assunto, que é um assunto importante para o dia a dia e que também pode ser cobrado em provas, eventualmente, se você estiver se preparando para alguma prova. Então, vamos começar falando sobre a epidemiologia da displasia broncopulmonar, né? Qual seria a prevalência entre os nossos recém-nascidos prematuros? Então, os estudos mostram que a displasia broncopulmonar ela tem uma incidência inversamente proporcional à idade gestacional. O que isso quer dizer? Que quanto menor a idade gestacional, maior o risco de desenvolver a displasia broncopulmonar. E é mais comum nos bebês menores de 32 semanas e naqueles abaixo de 1,5 kg. Os estudos mostram aí uma prevalência mundial muito variável, é de 30% a 68% nos prematuros extremos, nos abaixo de 28 semanas. E no Brasil a gente sabe que ainda é uma das questões de grande prevalência, que aparece muito frequentemente dentro das nossas UTIs, até porque estão melhorando os cuidados, mas também a gente tem lidado cada vez mais com crianças de menor idade gestacional, 25, 24, 23 semanas, e pesos cada vez mais restritos, né? Crianças, inclusive, que nascem aí de menos de 500 gramas. Então, tudo isso faz com que a sobrevida desses prematuros extremos tenha melhorado muito, e isso leva a um aumento da displasia broncopulmonar entre esse grupo de prematuros. E por que, afinal de contas, né, os pulmões prematuros, eles desenvolvem a displasia broncopulmonar? A gente tem que lembrar que essa é uma doença que a gente chama de multifatorial. Então, tem muitas coisas que fazem com que ocorra a displasia. Mas do ponto de vista de fisiopatologia, quando a gente fala de displasia broncopulmonar hoje, em 2025, ela se deve a uma questão de bebês nascerem cada vez mais imaturos e com pulmões em estágios mais iniciais do seu desenvolvimento. Antigamente, na displasia velha ou na antiga displasia, né, a displasia clássica, o que acontecia eram bebês maiores em peso e em idade gestacional, mas que eram ventilados muito mais frequentemente de forma invasiva e agressiva. Hoje em dia não é isso o que leva a displasia. Mesmo a gente tendo muito cuidado com a ventilação mecânica invasiva, dando prioridade a estratégias que sejam protetoras para o pulmão e cada vez mais mantendo esses bebês em ventilação não invasiva, que protege da displasia broncopulmonar, a gente acaba tendo aí pulmões muito iniciais nos seus estágios de desenvolvimento, que sequer têm alvéolos formados e que, por conta disso, pode haver uma interrupção no desenvolvimento desse pulmão após o nascimento e levar a modificações estruturais tanto das suas vias aéreas superiores, inferiores, como também dos próprios alvéolos, das regiões de trocas de gases e inclusive da musculatura lisa e dos vasos sanguíneos que ficam na região dos capilares alveolares. E tudo isso faz com que ocorra um aumento de resistência das vias aéreas e ampla dificuldade de trocas de gases, evoluindo aí com enfisema pulmonar, enfisema intersticial e todas as dificuldades ventilatórias que a gente vê da displasia broncopulmonar. Além disso, a gente também tem que lembrar que qualquer processo inflamatório, e a sepse é o principal deles, causa aí aumento do risco de displasia broncopulmonar, porque o corpo está completamente conectado, né? O que acontece no sangue vai para o intestino, que vai para o cérebro, que vai para o pulmão e vice-versa. Tá tudo junto e misturado pelos eixos que a gente fala, né? E eixo intestino-cérebro, intestino-pulmão, pulmão-cérebro, etc. e tal, faz com que ocorra aí a liberação desses radicais livres que aumentam a inflamação e lesão pulmonar.
cada vez menos parte da fisiopatologia está relacionada com ventilação mecânica, porque hoje em dia a gente tem muito cuidado em não entubar, se entubar, procurar estratégias ventilatórias não invasivas, e também não somos mais uma geração que usa o O2 de forma permissiva, né? A gente tem muito cuidado em evitar uma hiperóxia, porque isso também leva à liberação de radicais livres e aumenta e muito o risco, né, desse pulmão ser um pulmão cronicamente lesionado. E bom, agora vamos falar sobre a classificação da gravidade da displasia broncopulmonar. E a verdade é que, assim, essa é uma grande salada. A displasia broncopulmonar já passou por várias definições. Eu vou falar o que é mais recente. Então, atualmente, a gente já não usa mais aquele raciocínio de um bebê que está há 28 dias em uso de oxigênio ou suporte ventilatório. Por conta de tudo que expliquei da fisiopatologia, é muito possível ter alterações estruturais no pulmão do prematuro que tem poucos dias de ventilação mecânica, por exemplo. Então, mais do que essa temporalidade de com 28 dias é displásico, com 36 eu classifico a gravidade, é uma combinação de fatores, né? Como é que é o raio-x desse meu bebê? Às vezes um raio-x muito precoce, com poucos dias de vida, já é claramente enfisematoso. Qual que é a necessidade de suporte ventilatório desse bebê? Ele está em desmame franco, evoluindo para ar ambiente, ou ele está lá estagnado numa ventilação de suporte, né? Tanto que lá para 2019, se não me falha a memória, a última recomendação do órgão internacional, o NICHD, sugeriu 3 graus de displasia pensando na sua gravidade. Então, seria o grau 1 ou leve, quando não tem mais necessidade de oxigênio às 36 semanas, então foi uma criança grave, uma criança que precisou de suporte, que teve um pulmão alterado, um raio-x alterado, mas que com 36 semanas mais ou menos já não precisa mais de nenhum suporte. A grau 2, quando tem necessidade de oxigênio abaixo de 30%, e a grave, quando precisa de mais de 30% ou de ventilação mecânica. Existem até outras classificações mais robustas, que levam em consideração a idade gestacional, os dias de vida e o tipo de suporte, desde um catéter de alto fluxo até ventilação mecânica invasiva. Mas, apesar dela ser a mais atual, diria eu, ela é extremamente confusa. Então, eu ainda prefiro usar essa classificação mais simples, porque me dá uma ideia de se esse bebê tem um prognóstico mais tranquilo, moderado ou grave, tá bom? E também ajuda a comunicação entre as equipes, entender os prognósticos desse bebê e pensar nos desfechos neurológicos que essa criança possa eventualmente ter. Então, eu ainda tenho a sensação de que esse tipo de classificação, por mais que seja simples, é uma estratégia muito boa. Perceba que na classificação não entra as características radiológicas do bebê. Então, eu posso ter um bebê grave com um pulmão que, olhando para o raio-x, nem é tão terrível, e eu posso ter uma criança que tem um pulmão bem tranquilo e que ela é extremamente displásica, porque nem todas as alterações, como eu falei, ocorrem a nível de via aérea. Algumas delas ocorrem, né, na vasculatura lisa do vaso sanguíneo do capilar alveolar, dificultando aí trocas de gases, porque ocorre uma remodelação. Então, raio-x não entra como parte dos achados de classificação. Mas aproveitando que falei agora de alterações radiológicas, quais seriam as principais alterações radiológicas na displasia broncopulmonar? Então, a principal coisa, sem dúvida nenhuma, é por um aumento de resistência da via aérea. Ocorre um processo obstrutivo que pode levar à hiperinsuflação pulmonar. Então, é aquele ar que entra com dificuldade na via aérea e que também sai com dificuldade e pode ter regiões com atrapamento de ar. Mas isso não é... Outra coisa importantíssima de se entender da displasia broncopulmonar é que ela é uma patologia heterogênea. Então, o pulmão vai ter... Cada área do pulmão vai ser de um jeito. Então, é muito comum isso ser intercalado com outras alterações clássicas da displasia broncopulmonar. Então, posso ter uma região hiperexpandida ao lado de uma fechada, uma telectasia. Posso ter zonas de traves fibrosas, né, de um processo enfisematoso importante, com perda de regiões de trocas de gases, que até é descrito como se fosse
uma colmeia de abelha, né? Que você vê aquelas regiões assim, bem alteradas. E o clássico seria o enfisema intersticial com diminuição da arborização vascular. É importante lembrar que o raio-x é um exame de imagem padrão para a gente olhar e falar, não, esse pulmão realmente é bastante alterado, mas é muito simplório no que eu consigo interpretar. Então, algumas poucas crianças, não todas, poderiam se beneficiar, caso seja disponível, de uma tomografia pulmonar para entender melhor como é essa distribuição. Mas não é comum, não é algo que a gente faz de rotina. A maioria das vezes vai ser só o raio-x com a história clínica dessa criança e a sua epidemiologia, todos os seus fatores de risco pela prematuridade, né? Mas, eventualmente, pode ser interessante fazer uso da tomografia até para descartar outras patologias ou eventuais malformações congênitas que possam estar correlacionadas aí, e a gente acha que é uma displasia, mas na verdade tem alguma malformação, por exemplo. Bom, com isso a gente chegou ao final aqui da nossa discussão de displasia broncopulmonar. Se você é aluno nosso da FIAPED, fica tranquilo que a gente já vai retomar, a gente vai começar a falar de tratamento, que é um assunto de grande importância, mas se você não é nosso aluno, então infelizmente você só pode assistir até aqui. Caso você tenha interesse de continuar assistindo os nossos videocasts por completo, por favor, adquira um dos nossos cursos e vai ser um prazer ter você aqui com a gente.